Boa noite, irmãos, irmãs, amigos e amigas. Nós vamos hoje acompanhar um salmo muito bonito, 111. Não sabemos quem é o autor, data provável, 500 anos antes de Cristo, depois do exílio babilônico do povo de Israel. Fala de obras magníficas, é um canto de louvor, uma verdadeira aula sobre os atributos de Deus, as maravilhas de Deus, ao mesmo tempo da criação de Deus, como vocês vão ver. Ele começa dizendo: aleluia, de todo o coração renderei graças ao Senhor, na companhia dos justos e na assembleia. Eu vou ler todo, que não é muito grande, e vocês pegarem logo o contexto. Grandes são as obras do Senhor, consideradas por todos os que nelas se comprazem. Em suas obras há glória e majestade, a sua justiça permanece para sempre. Ele fez memoráveis as suas maravilhas. Benigno e misericordioso é o Senhor. Dá sustento aos que o temem, lembrar-se-á sempre da sua aliança. Manifesta ao seu povo o poder das suas obras, dando-lhe a herança das nações. As obras de suas mãos são verdade e justiça. Fiéis todos os seus preceitos. Estáveis são eles para todo o sempre. Instituídos em fidelidade e retidão. Enviou ao seu povo a redenção. Estabeleceu para sempre a sua aliança, santo e tremendo é o seu nome. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência todos os que o praticam. O seu louvor permanece para sempre. Essa expressão aleluia, como ele começa aqui o seu salmo, ela se refere a duas palavras juntas. Uma, halelu, o halelu, que significa louvar e adorar em hebraico, e a outra é uma contração do nome Jeová, que é só Iá. Então, alelu mais Iá dá aleluia. Isso é o que significa. Então, louvem ou louvemos ao Deus Jeová, que sejam dadas honras e glórias a Jeová. Então, cada vez que você ouvir aleluia, é mais ou menos isso que está sendo expressado por quem está dizendo. E ele diz: de todo o coração renderei graças ao Senhor na companhia dos justos. Três observações aqui. Primeiro, ele se dispõe a ser pessoalmente um adorador de Deus, com o costume de louvá-lo. Eu vou render graças ao Senhor. Nessas graças é óbvio que estão incluídas orações e louvores de agradecimento. Então ele está reconhecendo, se declarando um homem grato a Deus, e que vai expressar essa gratidão através de louvores. E essa gratidão, ele diz aqui, de todo o coração, ou seja, com sinceridade. A rigor, não seria necessário dizer com sinceridade, porque está implícito. Quem é que vai querer agradecer a Deus sem sinceridade? É implícito.
o seu salmista não precisa dizer com sinceridade. Porque ele disse, bom, o que está no coração dele, eu não sei exatamente, talvez ele queira dar uma ênfase, que é qualificar melhor esse ato de agradecer a Deus. Olha, eu quero agradecer, mas eu quero dizer que é um agradecimento profundo, um agradecimento que vem de dentro, um agradecimento muito consciente. Talvez ele queira dizer isso. Ou talvez simplesmente querendo dizer que ele não estava longe dele a ideia de algo não real, ou que ele não tivesse de fato sentindo. Então, provavelmente ele está automaticamente reconhecendo a tendência que todos temos de um louvor mecânico, que todos nós podemos cair neste erro, um louvor de agradecimento mecânico. Um exemplo, nós agradecemos a Deus toda refeição, pelo menos temos esse costume. Se são 3 vezes por dia, são 3 orações, 3 agradecimentos, incluindo o café da manhã, se alguém tem esse costume, talvez não tenha, só no almoço e jantar, não sei, cada um tem sua maneira, mas no mínimo 1 vez por dia ou 2, nós agradecemos a Deus por algo repetitivo, que é o alimento, a comida que está em nossa mesa. Então, o perigo disso, de ficar mecânico e nós nem pensarmos no que estamos dizendo, é alto. É o risco que nós temos de fazer algo não concentradamente. Então, fica aí a ideia que o salmista fez questão de colocar de todo o coração, com sinceridade, pensando naquilo. Evite conversar com Deus, pedir a Deus, agradecer a Deus, sem estar muito concentrado no que está dizendo. É melhor nem falar com Ele do que falar sem estar concentrado, como se diz, da boca para fora. Não adianta, se acostume com isso. Sejam poucas as tuas palavras. Tem uma passagem que diz isto. Curioso. Não é que a oração longa não serve, mas significa que as curtas também servem. E para ser longa e sem muito coração, melhor que sejam curtas, ou até que nem tenha. Então, fica aí esta lembrança. Seja um agradecedor quanto mais de Deus, constantemente e concentradamente. Terceira observação que eu quero fazer, o salmista não acha suficiente ser um adorador pessoal. Muito interessante isso. Havia momentos em que adorar sozinho, para ele, não completava o seu gozo. De todo o coração, eu renderei graças ao Senhor, falando dele, na companhia dos justos. Isso é um segredo tão grande, essa expressão. Isso mostra tanta coisa por trás desta frase, na companhia dos justos. Havia momentos em que para ele seria insuficiente louvar a Deus, agradecer a Deus, sozinho. Claro que havia os momentos dele fazer isso só, é evidente. Mas não é o que está dizendo, não é o que está enfatizando aqui. Não, eu quero fazer isso, é com pessoas ao meu redor. Que pessoas? Qualquer um, qualquer ser humano, todos são criaturas de Deus. A gente chega numa praça aí, reúne ali um bocado de gente, não interessa a religião, e louva a Deus Criador. Não, não.
na companhia dos justos. Ele qualificou aqui, ele fechou bem o funil aqui, das criaturas de Deus, dos seres humanos de uma maneira geral. Ele queria cantar e adorar a Deus na companhia de pessoas como ele. Justo aqui é praticamente sinônimo de alguém fiel a Deus e que de crente em Jesus Cristo. Não, porque ele não sabia nem o que era ser crente em Jesus Cristo. Ele não conhecia nem Jesus Cristo, 500 anos antes de Cristo, né? Então, é bom a gente não confundir e ver em todo lugar um cristão, ou um discípulo de Cristo, ou alguém convertido ao Senhor Jesus Cristo. Quando lê o Velho Testamento, pense, o que é um justo, então? O que é um fiel? Uma Bíblia fala tanto. É um crente em Jesus Cristo? Não. Que se entregou a Jesus Cristo como Salvador? Não. Porque não sabia quem era Jesus Cristo. Então, quem é? Um judeu? Não. Não. Judeu era povo de Deus, que eu vou explicar aqui, aí o Salmo fala nisso, mas o judeu era um povo de Deus, escolhido como descendente de um homem chamado Abraão. Sangue, judeu significa sangue, descendente de Abraão. Não fala em fé, não fala em coração. Os judeus, aliás, eram e são ainda hoje grandes pecadores, iníquos, secundários, mundanos, descrentes, eram pagãos demais, idólatras. Depois melhoraram um bocado nesse exílio babilônico, saíram de lá já sem esse grande vício da idolatria, mas ainda muito fechados de coração a Deus, muitos, um povozinho duro, de pescoço duro. Ora, tanto que mataram o judeu, compatriota deles, Jesus Cristo, mataram. Então, judeu não é sinônimo de crente, ok? No Velho Testamento e nem hoje, não é. E o que é? Quem são os justos na época? Procure entender isto. Um crente na época era alguém que ouvia, de alguma forma, a palavra de Deus e cria nela. O que mais, pastor? Não tem mais muita coisa a acrescentar, não. E eu quero ser breve mesmo, para poder você fixar bem esta ideia. Não, devia ser alguém que cumpria a lei de Moisés. Não, mas antes de ter lei de Moisés, não tinha justo, não? Tinha. Descendente de Abraão ou não? Tinha. Como Jó. Então, o que é um crente da época? Era alguém que tinha o coração aberto para Deus. E se o que chegasse para essa pessoa como vindo de Deus, como uma profecia, como um pedaço de um livro já escrito, fazendo parte do cânon do Velho Testamento, de alguma forma chegava a palavra de Deus para esta pessoa, e a pessoa cria nesta palavra. Deus é o Criador. Então há um Deus Criador. Mora no céu. Mora. Me explique isso. Não sei explicar nada, mas diz que é um Deus Criador, eu ouvi e é mesmo. Por que que é? Porque é. Porque eu creio. Mas Ele manda se arrepender dos pecados. Eu me arrependo dos meus pecados e eu acredito piamente no que eu estou ouvindo e que é a palavra de Deus. Esse é o crente. Então mudou para o crente em Jesus Cristo. Não. Ficou muito mais detalhado. Mas a essência é absolutamente a mesma. O que é um crente em Jesus Cristo hoje? É alguém que ouve a palavra de Deus e crê nela. Este é o meu filho amado, a ele ouvi. Pois não. Pois não. É para aceitar Jesus Cristo como meu Salvador, se arrepender dos meus pecados? Me arrependo. É para aceitar teu filho como Salvador? Eu aceito. Então, crente nada mais é
de uma maneira bem simples, alguém que obedece a Deus, ao que a palavra de Deus diz. Então, diz que Jesus Cristo não tinha pecado, não tinha pecado. Mas é um absurdo, ele nasceu de uma virgem, é impossível. Mas eu creio. Está escrito aí? Tá, eu acredito. Você não está vendo que isso é ilógico? Eu não quero saber se é ilógico. Eu aceito isso aqui como palavra de Deus. Então eu creio. Ah, bom, então é isso, é. E vai seguindo e vai terminar rápido, desembocar em quê? Dizer, só tem um jeito de resolver esses pecados. É se arrepender e pedir que esse Filho de Deus, Jesus Cristo, misterioso, é homem e é Deus ao mesmo tempo, que eu não entendo nada, mas nasceu sem pecado de uma virgem, morreu, ressuscitou. Que coisa meio esquisita, pois é, mas eu acredito nisso tudinho. Mas não é só acreditar não, meu amigo, você tem que entregar a sua alma para o controle desse Jesus Cristo. Pois eu entrego, mas tem que ser com sinceridade, e pronto, acabou, ali está um crentezão, que chegou a um ponto de dizer, Senhor, eu sou um miserável pecador. Quem disse que você é um miserável pecador? Tu. Eu estou me arrependendo. Quem mandou você se arrepender dos seus pecados, rapaz? Deus. E aceitar Jesus como seu Salvador? Deus. Então ele mandou e eu aceitei. Eu estou achando bom danado. Minha alma está gostando demais disso que eu estou fazendo. Pode ser esquisito, estranho, o mundo não gostar, perseguir, eu estou achando uma delícia esse negócio todo aqui. Ah, ótimo. Pois é, ali está um crente. É alguém que começou, de um certo momento para frente, começou a abrir o coração para o que Deus diz. Então, um crente, ele gosta muito de estar ao lado de pessoas que passaram pelo mesmo caminho. E esse homem aqui, 500 anos antes de Cristo, eu quero adorar a Deus, quero louvar a Deus, eu quero ser grato a Deus continuamente, de todo o meu coração, com sinceridade, lá na minha casa. Bom, também, mas eu não abro mão de estar perto de gente como eu. Que gente? Justo. No caso aqui, é alguém que Deus considerou justo, porque ouviu e aceita, e é mole, é obediente à palavra de Deus. Então aqui está uma característica que indica a originalidade da salvação de alguém. É típico de um crente do Velho Testamento e do Novo Testamento, é típico o quê? Ele gostar de estar com outros crentes. Faz parte, é natural isso dele. Muito interessante. Queria adorar em grupo de outros crentes, como ele. Tem algo errado com o crente que não gosta de estar muito com outros crentes. Não gosta muito de cultos, que está cheio de crentes lá, nos cultos. Eu entendo que existem alguns, é de personalidade muitas vezes, que uma pessoa é gregária, né? Gosta mais de estar junto, e gosta de se relacionar, conversar e tudo. E tem aqueles outros mais reservados, que não gostam tanto do aspecto social, muita gente junto, gosta de estar só, reservado. Eu entendo que existe, de fato, diferenças quanto à personalidade, é um traço da pessoa mesmo, o jeitão. Essa questão de ser mais ou menos sociável. Tem variações nisso aí, sem problema nenhum isso aí. Então vai ter crente que vibra mais, né, está junto com pessoas, em reuniões, em grupos, em equipes, vibra mais. Outros não tanto, são mais quietos, preferem mais estar em casa mesmo, estudando, lendo, ou o que for, é o jeitão. Tiradas essas diferenças, claro que ainda tem que ficar, em princípio, esta característica muito importante, de ser sociável ou não, mas algo na alma dele
gosta de ir para culto, gosta de estar com outros crentes, gosta de louvar junto, gosta de ouvir uma pregação com outros irmãos por perto, e ao vivo. Na época não tinha essa possibilidade, tinha que ser ao vivo. Mas isso foi ficando mais moderno, mais e mais, veio o áudio e tal, e no fim agora é tudo online, e isso mudou bastante. E existem igrejas hoje que não tem pastor lá no púlpito, não. O culto é todo online, e tem o pastor online. Ele está lá, ele fala na frente de uma câmara, não tem ninguém na frente dele, e a igreja se reúne normalmente, não é só por causa do Covid, não. É porque é a filosofia da igreja mesmo. Não tem ninguém, não tem culto a igreja. E o pastor prega lá para a televisão, como eu preguei aqui, não para a televisão, mas para a câmara, no Covid. Só eu, sozinho aqui, a equipe aqui, e eu falando, achando ruim. Lógico, pegando para a cadeira, gente. Mas a equipezinha estava aqui e tal, e estava lá, chegando lá nos irmãos, na Covid. Fizemos isso por força de circunstância. Mas como filosofia, muitos fazem isto naturalmente. Eles estão deixando de lado, a igreja que faz assim, este aspecto aqui, deixando de entender, fundamental, é o calor dos crentes juntos, uns com os outros. O calor humano é extremamente importante, não só no aspecto social, o ser humano foi feito assim, mas aqui espiritual também. A ideia de estar ouvindo um pregador falando na frente deles e com outras pessoas ao redor, e breve não vai ter mais um pregador na frente falando, vai ser alguém que fez uma IA, mandou entrar lá e saiu uma pregação muito bem feita, e pode colocar lá alguém muito bem feito, um robô lá com aspecto humano, muito, do jeito que quer, com a cor que quer, com a roupa que quiser, pronúncia, boca abrindo e fechando, as feições, tudo perfeito, e alguém coloca lá. Hoje nós queremos ouvir uma pregação tipo do Spurgeon, para a gente ouvir e achar parecido com os livros do Spurgeon. Não, já basta de Spurgeon, agora eu quero ouvir um de John MacArthur. Então, pede ao robôzão lá, o robô, sei lá onde é, nas nuvens aí pede para a inteligência artificial fazer uma pregação sobre o assunto tal e tal e tal e tal, no estilo de John MacArthur. Aí ela sai. 2 minutos depois sai lá. Aí a pessoa diz assim, não gostei muito não, eu quero mais detalhes. Gostaria que você detalhasse mais essa pregação, ficou muito curta. Eu quero mais ou menos uma pregação que vai passar uns 55 minutos falando. O áudio, seja mais ou menos isso aí. Então, aumente, por favor. Aí ele aumenta rapidamente. E sai muito bem feito. E sai ótimo. Parece o MacArthur falando lá, ou alguém que você determina. Estamos muito perto de algo assim, muito perto. Um verdadeiro desastre, que vai ser isso para o povo de Deus, que já está bastante desprovido, né, de pastores que estudam e que pregam a palavra mesmo, e de cultos bem frequentados por cultos onde a palavra é pregada de uma maneira correta, estudada e tudo. E muitos talvez nem entendam, e deem graças a Deus por esta época, que maravilha, não precisamos nem pagar um pastor que passou 5 anos no seminário, passou mais 5 fazendo mestrado, doutorado, leu a vida todinha, centenas e milhares de livros e tal, para fazer uma pregação, pagar um salário para ele adoece, tem que botar um substituto, e isso, aquilo, muito complicado. Não. Para quê? Se a gente tem algo tão bom, talvez melhor do que a pregação dele, então bota uma máquina para fazer. Uma máquina que estudou as pregações reais de pregadores e fizeram isso. Cadê o Espírito Santo nisso, no coração do pregador, o dom que Deus dá? Então,
É evidente que isso é uma falência. Esse tipo de progresso não combina com o plano de Deus para esse tipo de coisa, para você estar junto com os justos, adorando com eles, ouvindo a pregação de alguém de carne e osso, e que pensou, refletiu. Professor de escola dominical, por exemplo, os seus dias estão contados, viu? Departamento de escola dominical, vou já acabar com eles e vou colocar tudo de IA. E vai ter aulas muito melhores do que vocês fazem, ralando, estudando e tudo. Muito melhores, muito melhores. Obviamente eu estou ironizando, no dia que eu fizer isso, é porque o Alzheimer chegou, foi feio. Podem me tirar daqui e orem por mim, manda a Sandra me trancar em casa, e os meninos, porque acabou-se. Então, enquanto tivermos aqui recursos humanos, desses que dão duro, que acorda de madrugada para estudar a palavra de Deus, e fundo, mergulhar, é nesse que Deus opera. O Espírito Santo não habita robô, não. Habita gente, crente, no Senhor Jesus Cristo. Se você tem uma certa tendência de resistir a se sociabilizar com os irmãos, lute contra essa tendência, mesmo que seja o seu jeito, a sua forma de ser, você gosta muito de ler em casa e tal, mas lute contra isso. E pelo menos os cultos da sua igreja são muito importantes, muito importantes. Versículo 2. Grandes são as obras do Senhor, consideradas por todos que nelas se comprazem. Em suas obras, a glória e majestade. O salmista reconhece que Deus é o Criador de tudo que existe. E por isso chama de grandes as obras de Deus. Porque ele vê glória nas obras de Deus, majestade nas obras de Deus. Estava com a Sandra ontem vendo um filme, nem um filme, um documentário da Amazônia, e animais da Amazônia, e um barquinho lá no rio, num nível altíssimo de qualidade e tudo. E depois de uns 15, 20 minutos ali, digo, Sandra, está me fazendo tão bem ver isto. É como se a gente estivesse aqui com Deus. Veio naturalmente essa colocação da minha parte. Tudo aqui fala de Deus, para nós, para alguém crente. Tudo aqui fala de Deus. O sapim, alguns vão achar meio feinho, mas tinha um dos olhos vermelho, era bonito danado, pena que era venenoso. Mas está ali, aí está ali o jacaré, está ali o tucano, e coisas. Cobra eu prefiro deixar, é demais. Mas aí vem as árvores verdes, vem as coisas lindas, o rio, cachoeiras enormes. É bonito demais, faz bem. Para quem crê que aquilo foi criado por um Deus, a gente olha assim, isso é muito grande, isso é muito belo. Não tem outra maneira de reagir. Então, ele via glória e majestade nelas. Curioso que não está falando da glória e majestade de Deus, não. Está falando da glória e majestade das obras. Se as obras têm glória e majestade, quanto mais o Criador delas. É curioso isso. Alguém poderia dizer, mas aqui já é idolatria? Ele está chamando de gloriosa a obra de Deus. É idolatria. Idolatria é adorar as obras. É fazer das obras de Deus, fazer de um belo animal, fazer de uma árvore, fazer de uma lua, algo vivo e que lhe transmite benefícios, que pode lhe castigar, dar vida e autoridade e poder para aquela coisa que Deus criou, no caso de ser algo inanimado, ou um animal, ou mesmo um ser humano, ou mesmo um ser espiritual,
seja quem for, e dá a essa coisa, ou pessoa, ou vida, atribuição divina, como se tivesse poder para controlar a sua própria vida. Isso é idolatria. Mas você chegar e olhar para as obras de Deus e achar glória nelas, essa glória com certeza está encaminhada diretamente para o Deus Criador. Um luar é motivo para o crente louvar a Deus, um pôr do sol, um nascer do sol, qualquer coisa que envolva a natureza, você sabe, vocês gostam. Vocês sabem o que eu estou dizendo, é muito gostoso. Agora, o crente não acha só bonita a criação. Ele se compraz nela. Estão vendo? Grandes são as obras do Senhor, consideradas por todos os que nelas se comprazem, têm prazer, gostam de vê-las. Não é só que coisa linda e achar bonito, é algo mais. Linka, faz uma ligação entre tudo aquilo de bonito que está vendo com o Deus Criador e gera um prazer muito grande, maior do que um simples prazer estético de ver uma coisa bonita. Há um prazer estético, até num ateu, de ver algo bonito, algo belo, gosta, óbvio. Mas dali não passa. Dali não passa. E aquela coisa bela que ele está vendo ali, veio aí de uma explosão, de um Big Bang aí um dia que aconteceu, sei lá, veio de alguma coisa aí. Mas não faz nenhuma ligação com o Espírito Criador, que é o Espírito de Deus, o próprio Deus. Mas o crente tem este tipo de ligação com a criação de Deus, porque ele conhece pessoalmente o Criador, o dono de tudo aquilo. Ele sabe quem é o dono. Ele se compraz nas obras que o dono de tudo aquilo fez. O crente conhece pessoalmente, de uma forma espiritual, mas conhece. Pena que milhões não creem nem que existe um Deus que criou tudo. Podem achar bonito, como eu comentei, um pôr do sol, ou algo bonito da natureza, mas não como obra de Deus. Coitados, não sabem o que estão perdendo por não se alegrarem na criação de Deus como algo que tem um Criador por trás. É um desperdício, em outras palavras, olhar para tantas maravilhas ao redor, e não somente nas coisas da natureza grandiosas, como sol, lua, montanhas e coisas assim, mas em coisas pequeninas também, na vida, na transmissão da vida, as maravilhas que nos cercam. Dizem que a nanotecnologia, que são coisas micros, são mais fantásticas do que as grandes, que é algo para deixar qualquer um tonto, de tanta beleza que tem, quando aumenta e vê, não só a beleza estética, mas a forma como funcionam e se relacionam, é algo absurdamente misterioso, espetacular, lindo, e pronto. E os cientistas conhecem isso mais do que nós todos, especialmente os que vivem debruçados em cima disso. Anos e décadas fazem estudos, livros, ganham prêmios Nobel. Não crê que Deus fez aquilo. Como eu falei, é uma pena. Agora vai começar a aula de teologia, no caso, centrada nos atributos de Deus. Vão ser 7, que eu não vou ler todos hoje, nós vamos parar breve. Eu pretendo ver o Salmo todo, terminar no próximo domingo, se Deus quiser. 3, a segunda parte do versículo 3. E a sua justiça permanece para sempre. Então, o salmista passa a misturar as obras de Deus com características do caráter de Deus, ou seja, de atributos de Deus. E diz que a justiça de Deus é para sempre. Agora, pode
se é esquisito, eu concordo, que à primeira vista pode parecer esquisito, falar nas obras da criação, embora ele não citou aqui, mas é óbvio que tem os mar, montes, animais e tudo isso, obras da criação, e relacionar isso com justiça, e relacionar isso com outros atributos, como ele vai fazer ao longo do restante do Salmo. É curioso. O que justiça tem a ver com o mar? O que justiça tem que ver com os satélites? Com os grãos de areia? Com os peixes no mar? É interessante isso. Está falando, né, das obras de Deus. Deus como Criador. Não é isso que ele está falando? É. Aí mistura com justiça. Eu fiquei pensando o seguinte, é que Deus não apenas criou tudo, mas Ele governa tudo. Ele controla a relação das criaturas entre si e das criaturas que Ele fez com Ele próprio Deus. Opa! Está começando a fazer sentido falar em justiça, falar em atributo, falar em caráter de Deus. O Deus que fez tantas coisas bonitas, incluindo a própria raça humana, Ele quer interação dele com as suas criaturas, nos seus diversos níveis. Ele quer algum tipo de ligação dele com a tal da rã, venenosa, linda, com os olhos vermelhos. Deus interage com ela de alguma maneira. Deus deu vida a ela, mantém ela viva, até o dia que Ele quiser e mata, até o dia que Ele queira. Agora, a gente falar em justiça entre animais, que eles se relacionam entre si também, os animais se reproduzem, os animais, infelizmente, se comem uns aos outros, mas depois do pecado, não foi como Deus originalmente criou, mas não sei se tem muita justiça, muito sentido falar justiça de Deus entre animais e tal. Mas quando coloca gente na história, que foi feita à imagem e semelhança de Deus, relação de homem, seres humanos com seres humanos, reação dos seres humanos com os animais, com as obras que Deus criou, opa! Especialmente relação dos seres humanos com Ele, Deus, aí Deus entra, aí é onde entra claramente os atributos dele, porque essas relações elas vão ter que ser controladas ou geridas ou direcionadas de uma forma coerente com o caráter deste Deus. Então, se tem dois seres humanos interagindo, Ele quer justiça entre eles. Como? Justiça? O que é justiça? Estude, aprenda, mas justiça é um aspecto do caráter de Deus, o atributo de Deus. Ah, pois é. Então, está vendo? Está entrando a justiça de Deus na criação de Deus. Tudo o que Deus fez, Ele controla. E ao controlar, e ao legislar sobre essas relações complexas aí, culminando com Ele próprio, relação com Ele próprio, entra o caráter de Deus. A explicação que eu tenho para dar é esta, e para mim faz todo o sentido. Tudo o que Deus faz é reto, justo, correto, sempre. Sempre o que Ele faz é correto. Ele permite coisas incorretas entre pessoas. Permite um animal comendo o outro, apesar de, como eu disse, veio da maldição do pecado. Mas está lá. Ele autorizou isso aí, pelo menos durante um certo tempo. Tá? É isso aí, faz parte. E o ser humano ser acima dos animais, mas trate bem os animais. Por quê? Trata bem os animais. Se eu sou o dono deles, faço o que eu quero com ele, eu chuto o animal que eu quiser, toco fogo no animal que eu quiser. Não. Não como? O Criador não deixa. Aí tem isso? Claro. Não é tudo dele? Então você tome conta, você cuide das coisas que Deus criou, da maneira como Ele quer que você cuide.
E a justiça entra, um ser humano com outro. Não, eu trato com o meu bem entender, dois selvagens aí. E olha lá que os selvagens ainda vão ter embutido algum tipo de noção de muitas coisas de Deus. Mesmo o selvagenzão lá, bruto, canibal, mas eles vão ter as regras deles, dentro da sociedade dele muito esquisita, mas vai ter algum tipo de ética, algum tipo de comportamento que eles não vão aceitar. Então, tudo distorcido. Mas distorcido ou não, a origem daquilo vai bater no atributo de Deus. Podem ter certeza. É Deus passando os seus atributos, explicando como é que Ele quer, impondo uma obediência aos atributos dEle. Por isso é que Ele vai falar muito aqui em 7 atributos de Deus, ligados com a criação dEle. Justiça, sempre, sempre, sempre da parte de Deus. Ele é justo. Às vezes essa justiça não é muito clara aos nossos olhos. Na realidade, nós não temos nem noção do que é tratar com alguém 100% justo. Não sabemos, porque não há um ser humano totalmente justo. Não sei, Jesus Cristo que não teve pecado. Mas, claro, não digo que não tem um justo, não quer dizer que não há justiça entre os homens. Há alguma justiça, sim, mas uma justiça muito imperfeita, muito sujeita a erros, distorções de todo jeito. Não somos confiáveis. Um pai ou uma mãe que tem o mínimo de responsabilidade, ele tem muito medo de ser injusto com o filho, porque é algo que dói muito, machuca muito, o contrário da justiça que Deus quer que haja entre os seres humanos na sua criação. Justiça. Então, um pai que é injusto com o filho, isso vai marcar aquele filho talvez o resto da vida. Ali, mexeu no atributo de Deus aí. Então, independente até de ser crente ou não, mas um pai ou mãe, como eu disse, que tem o mínimo de noção do que lhe pesa nos ombros como pai ou como mãe, é não ser injusto para com os filhos. Isso é muito sério. Estão brigando os dois? Estamos. Apanha os dois. Mas, mãe, isso não é justo. Não quero saber. Apanha os dois e depois eu vou saber o que aconteceu. Depois não é melhor saber antes. Noção de justiça, cada um vai dar conta diante de Deus, mas tem muita injustiça por aí. Não só entre pai e filho, mas é o exemplo que eu quis dar. Então, a justiça de Deus permeia as obras dele sempre. A justiça dele. Agora, as suas criaturas não aplicam essa justiça, falham nela. Quando conseguem ser justos uns com os outros, estão aplicando a justiça de Deus. Quando é injusto, e a injustiça muitas vezes predomina, é porque estão fazendo o contrário do que Deus faria, ou do que a justiça dele quer que faça. Então, Deus criou maravilhas e deseja que elas sejam lembradas, comentadas, admiradas. Aqui no versículo 4 e 5, que eu quero ler agora. Ele fez memoráveis as suas maravilhas. Benigno e misericordioso é o Senhor. Dá sustento aos que o temem. Lembrar-se-á sempre da sua aliança. Então, o que o salmista quer lembrar é isto. Deus fez maravilhas e quer que elas sejam reconhecidas, comentadas, admiradas. Ele gosta. Novamente a pergunta, o que tem a ver as maravilhas que Deus criou com a benignidade dele e misericórdia? Mesma pergunta que eu fiz antes. O que tem as obras de Deus a ver com a justiça de Deus? Então agora falou em benignidade e misericórdia, mais 2 atributos dele. O que tem a ver as obras de Deus com benignidade e misericórdia? A explicação, basicamente, é a mesma. Depois de ter criado tudo, Deus não se afastou da criação, como pensam os deístas. Deístas é um tipo de pensamento, de filosofia, de que Deus criou tudo
e depois abandonou. Deixou lá. Eles até falam, eles gostam da figura de um relojoeiro que fez um relógio de corda, aí deu corda no relógio e deixou o relógio para lá, fica aí. Esta é a ideia que os deístas têm, é que Deus ele não interage mais com a criação dele, não quer muita conversa com a criação dele, não atua mais na criação dele, deixou rolar, deixou fluir, só com o que ele criou e acabou-se. Não é assim. Deus cuida da sua criação. E esse cuidado que ele tem é cheio de benignidade e misericórdia. Está cheio. E essa misericórdia é especialmente mostrada com humanos, com animais, no fornecimento de comida e de sustento. Querem ver uma coisa linda? Salmo 104. Abra a Bíblia aí, por favor. Versículo 10 em diante. Tu fazes rebentar fontes no vale, cujas águas correm entre os montes. Dão de beber a todos os animais do campo, os jumentos selvagens matam a sua sede. Junto delas tem as aves do céu, o seu pouso. Olha, o pouso das aves. Esse vibrava com a natureza. E por entre a ramagem desfere o seu canto. Do alto da tua morada regas os montes. A terra farta-se do fruto de tuas obras. Fazes crescer a relva para os animais e as plantas para o serviço do homem. De sorte que da terra tire o seu pão. O vinho que alegra o coração do homem, o azeite que lhe dá brilho ao rosto, e o alimento que lhe sustém as forças. Avigoram-se as árvores do Senhor e os cedros do Líbano que ele plantou, em que as aves fazem seus ninhos, quanto a cegonha, a sua casa é nos ciprestes. Os altos montes são das cabras montezinhas, e as rochas o refúgio dos arganazes. Fez a lua para marcar o tempo, o sol conhece a hora do seu ocaso de se pôr. Dispõe as trevas e vem a noite, na qual vagueiam os animais da selva. Os leãozinhos rugem pela presa e buscam de Deus o sustento. Em vindo o sol, então houve o pôr do sol, houve que a noite, agora está chegando o nascer do sol. Em vindo o sol, eles se recolhem e se acomodam nos seus covis. Sai o homem para o seu trabalho e para o seu encargo até a tarde, trabalhar, dar duro com o suor do rosto. Vejam a sequência perfeita da natureza aqui. Que variedade, Senhor! Aí vem a vibração do salmista. Até aqui ele estava apenas observando como um verdadeiro poeta as coisas de Deus, achando belíssimas as obras de Deus. Mas agora ele aprofunda, é aquilo que eu tenho dito de vez em quando. Não fique só achando bonito as coisas que você lê na Bíblia. Mergulhe nelas, nas coisas que Deus fez, como hoje de manhã eu coloquei na ceia. Pense, raciocine. Eu estou aqui porque Cristo morreu comigo. Eu já sei, mas se lembre de novo, e agradeça a Deus de novo. Mergulhe, pense, raciocine, medite. Deus lhe deu inteligência para isto. Então ele vai fazer isso aqui, agora, 24. Que variedade, Senhor, nas tuas obras. Todas com sabedoria as fizeste. Olha aí, mais um atributo de Deus, embora já estejamos em outro salmo, mas estão vendo ele misturando obras de Deus com atributo de Deus? Misturou. Porque sem sabedoria não tinha feito isso aí funcionar de uma maneira tão perfeita, como ele acabou de dizer, até o modo de um passarinho pousar. Muita sabedoria. Cheia está a terra das tuas riquezas. Eis o mar, vasto, imenso, no qual se movem seres sem conta, animais pequenos e grandes.
Por ele transmitam os navios e o monstro marinho que formaste para nele folgar. Algum animal grande, uma baleia, alguma coisa assim. Todos esperam de ti, que lhes dês de comer a seu tempo. Se lhes dás, eles o recolhem. Se abres a mão, eles se fartam de bens. Se ocultas o rosto, eles se perturbam. Se lhes cortas a respiração, morrem e voltam ao seu pó. A passagem continua. Então, é muito bonito, e ao ler a passagem dessa, a gente vê claramente a benignidade de Deus misturada com as obras dele, com a maneira dessa criação funcionar. Vemos a misericórdia dele dando comida para os animais, dando comida para nós, e nos sustentando até o momento que ele quer. Mas voltando então ao 111, já encerrando, quando ele coloca aqui, no 5, dá sustento aos que o temem. Parece que aqui o salmista aumenta o zoom e se afasta um pouco da criação em geral e se concentra nos que o temem. Crentes, como eu já defini no começo. E, obviamente, mostra que o Criador tem um cuidado especial com esse bendito grupo. Então, na realidade, o 104 lá falou de todos os seres humanos, animais, tudo, muito, muito genérico, a criação de maneira geral. Aqui no 111, ele diz que é aos que o temem, que Deus atua dando o sustento. Ele agora deixou de lado os outros, não quer dizer que não faz com os outros, mas ele está começando a fechar um pouco aqui o foco e fala desse grupo. Aí os crentes. E por fim, no versículo 5, e onde eu vou encerrar, lembrar-se-á sempre da sua aliança. Esse lembrar-se sempre, sabe o que fala? De outro atributo. Qual? Fidelidade. Fidelidade. Além de memória. Memória infinita. Mas não é o que eu quis chamar a atenção. Mas fidelidade. Ele se lembra da aliança. Ou seja, ele faz uma aliança e ele cumpre. Muito provavelmente que está em foco aqui é a aliança que ele fez com Abraão. Que é a aliança de fazer dele um povo com várias características, eu não vou comentar aqui agora, mas com uma particularidade muito interessante. É que nesta aliança com Abraão, com o povo chamado judeu, que iria descender de Abraão, estariam incluídos todos os povos da terra. Está lá em Romanos, em Gênesis 12, 3. Vários itens da aliança que Deus fez com Abraão. Um deles é que através de Abraão serão abençoados todos os povos da terra. Terminou sendo uma aliança com Abraão, mas abrangendo o mundo inteiro, ou pelo menos algumas famílias de toda a terra, não é todas as famílias da terra, mas famílias de todos os lugares da terra seriam abençoados. Como? No versículo 3, lá não explica de Gênesis 12, mas o Salvador, Jesus Cristo. Então, esta aliança que Deus fez com Abraão, visando o povo judeu com as suas características e as promessas que Deus fez e tudo mais, mas não encerra no povo judeu a aliança que Deus fez com Abraão. Ele passa por Abraão e alcança todos na terra, com o convite para a salvação, e aplica a salvação àqueles que se convertem ao Senhor Jesus Cristo. Então ele está dizendo aqui, lembrar-se-á sempre da sua aliança. Esta aliança está em pé. Inclusive a aliança com os judeus está em pé. E a aliança com os povos da terra que ouvirem
a mensagem do Evangelho e se curvarem diante de Jesus Cristo, está em pé. Nós estamos aqui comemorando nossa salvação, vibrando, porque somos salvos, por causa desta aliança de Deus com Abraão, que, num certo sentido, veio lá do proto-evangelho, lá no comecinho, quando Deus falou com a serpente e com a mulher, Eva e tudo, eu não vou chegar lá, mas o primeiro pontinho que surgiu a possibilidade de uma salvação depois do pecado foi ali, proto-evangelho. Proto quer dizer antes, o primeiro. Então, o primeiro evangelho está lá, Gênesis 3, acho que 15. Seja como for, então, vamos continuar na próxima semana, se Deus quiser, este belo salmo que nos leva para perto de Deus, e nos lembrando que não há forma de você adorar de outra maneira, de você admirar as obras de Deus sem adorá-lo. É absolutamente incompleta. Então, alguém pode fazer um vídeo belíssimo, como esse tal da Amazônia que eu vi, ou sobre a lua, ou sobre o sol, belíssimo, e não crê nem em Deus. Mas aqueles que creem como nós cremos, vibram com isto. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, muito obrigado pela Tua criação e pela capacidade que o Espírito Santo colocou em nós, de não apenas admirarmos, como qualquer pessoa admira, mas de vibrarmos e crermos que essa criação veio de Ti e reflete a Tua glória, a tal ponto que elas mesmas são ditas como tendo glórias em si, que na realidade apontam tudo para a Tua glória e Teu poder. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te pedimos e agradecemos. Amém.